Jesus vai conosco aumentando a nossa fé, sustentando a nossa fé. E hoje eu quero dar continuidade falando sobre esse tema, que Deus quer curar a nossa fé enferma. Mas como assim a fé enferma? Você vai entender, né, daqui a pouquinho o que eu estou dizendo, né? Assim como nós temos aprendido que a fé é fundamental para o milagre acontecer, a fé ela é como uma chuva que é necessária para que a semente possa fecundar, germinar, crescer uma árvore e dar frutos. E a fé é esse componente importante nas nossas vidas. Mas a verdade também é que muitas pessoas elas estão com a sua fé enferma. E uma fé enferma não vai receber milagres. E o texto que lemos fala de um homem que estava doente, e a doença dele era a mão ressequida. E o que isso tem a ver com fé? A fé é como uma mão. É através da nossa fé que nós pegamos, nós tomamos posse, agarramos, seguramos as bênçãos espirituais. Então a fé pode ser comparada à nossa mão espiritual, porque através da fé nós nos apropriamos de tudo aquilo que Deus tem para nós e que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Nós precisamos ter em mente, e mais do que em mente, no espírito, no coração, que nós fazemos parte de uma obra pronta. Tudo que nós precisamos, Jesus já nos deu. A salvação Ele já deu. Mas por que muitos não são salvos? Porque eles ainda não creram. A fé deles não foi suficiente. Eles não agarraram com a mão da fé. Eles não tomaram posse da salvação. Mas aquilo que o homem precisa para ser salvo, para morar um dia no céu, já tem. Que foi o quê? A obra redentora de Jesus. E a Bíblia diz que junto com o Filho, Deus nos deu todas as coisas. Então nós temos a cura, nós temos a alegria, nós temos a paz, nós temos a prosperidade, nós temos a vitória no meio das lutas, nós temos a proteção, porque Jesus conquistou tudo na cruz do Calvário. Até um louvor que diz: tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Sabe cantar, Cristiano? Então depois vamos cantar no final. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Essa é uma realidade da palavra de Deus. Mas por que então que às vezes eu não tenho experimentado esse tudo ainda? Essa obra completa? Pode ser, né, porque a sua fé está enferma. A sua fé ainda não está conseguindo segurar, reter, agarrar, tomar posse de tudo que Jesus já conquistou. A palavra de Deus diz, segundo aos Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Nós já sabemos que para agradar a Deus é preciso fé, nós precisamos andar por fé, mas o problema é quando a nossa fé está doente. Você precisa de uma cura física, o seu corpo está doente, mas a sua fé também está doente. Isso significa o quê? Uma fé com algum tipo de deformidade. A sua fé ainda talvez não consiga reter tudo que Deus tem, Jesus já conquistou para você. E nós precisamos de uma fé curada, de uma fé saudável. Amém. Isso significa uma fé firme e forte no Senhor Jesus. Amém? Amém. Então eu quero compartilhar rapidamente com você sobre como você pode identificar, né, essa enfermidade da sua fé, se você está, né? Você pode fazer um diagnóstico agora. Imagine que você está na consulta, você vai fazer o diagnóstico. A primeira característica da fé que precisa de cura é a fé ressequida. E é a expressão usada aqui para aquele homem da mão ressequida. Ressequida é mais do que ressecado, né? É algo mais grave, é um nível a mais. A mão ressequida é aquela que secou, perdeu os movimentos. Ela é como se estivesse morta, porém está ligada ao corpo. E o que isso significa na prática para nós? O nosso tema de fé é a fé que não foi usada, nem alimentada. É uma fé que atrofiou, é uma fé que enfraqueceu, porque nós falamos aqui domingo de manhã que a fé é como um músculo, a gente precisa de exercitá-la. Se a gente começa a andar só por vista, não começa a andar por fé, não exercita a fé, essa fé vai ficar atrofiada.
vai ficar como uma mão seca, ela não vai pegar nada. Se nós começarmos a andar só no natural, nós vamos ver as coisas só com olhos naturais, e diante das situações nós vamos passar a não confiar. E até por isso que Deus permite os desafios na nossa vida, para a nossa fé não atrofiar, porque o justo vive pela fé. Aleluia. Às vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades, adversidades. Talvez você está orando por algo e ainda não aconteceu. Pense que Deus está fazendo você exercitar a sua fé, para que a sua fé não fique ressequida. Um outro sintoma de uma fé que pode estar enferma é uma fé ferida. A Bíblia fala em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz assim: combata o bom combate da fé. A nossa grande luta é continuar crendo. O pastor falou da fé perseverante. Esse é o grande desafio. Ter fé todo mundo tem, mas tem que ter uma fé perseverante, porque em todo tempo nós vamos lutar o bom combate da fé. Nós estamos envolvidos em um combate, em uma luta espiritual. E para vencer no mundo espiritual é preciso crer nas promessas de Deus. E o que é então uma fé ferida? É aquelas pessoas que passaram do nível da fé ressequida. Que a fé ressequida é aquele que não cria, aquele que não buscava desafios de fé. Esses até creram, eles ousaram a crer, receberam uma palavra do Senhor, entenderam que era de Deus, começaram a agir segundo eles criam na palavra recebida. Representa aqueles que saem do barco no meio da tempestade, como Pedro fez, que se arriscam para viver o sobrenatural de Deus. Mas sabe o que acontece? Talvez no meio do caminho algo dê errado, ou não aconteça como eu pensei que deveria ser. Eu criei, mas não aconteceu como eu desejava que fosse. E aí o inimigo vem com mentiras e vem ferir a nossa fé, dizendo: não adianta crer mais. Você orou tanto, nada aconteceu. Você pediu, as coisas não mudaram, parece que até pioraram. Tem até um ditado que o povo diz assim: quanto mais ora, ora que piora, né? Quanto mais ora, mais sobração me aparece. Tem gente que diz isso, querendo dizer assim: eu estou orando e parece que as coisas estão piorando. Nesse período o inimigo vem querendo nos desanimar, para nós não crermos mais. A intenção dele é matar a nossa fé. Nem tudo vai acontecer como nós queremos e planejamos. Agora, de uma coisa eu posso te dar certeza: sempre que você ora e emprega fé, algo vai acontecer. Aleluia. Nem que seja uma mudança em nós mesmos. Amém. Nem que seja uma experiência com Deus. Nós não sabemos os propósitos de Deus. E às vezes num desses combates da fé, a sua fé foi ferida, foi avaliada de alguma forma, algo deu errado, não aconteceu, não funcionou como você esperava. Sabe o que o diabo faz nesse momento? Que ele olha nos arroz e fala: eu falei, não adianta você orar, não adianta, não tem jeito, né? Esquece esse negócio de fé, e nós ficamos com uma fé ferida, e não ousamos mais crer, não ousamos mais fazer orações grandiosas, a enfrentar grandes desafios, a colocar grandes alvos, porque a nossa fé foi ferida. Não deixe o inimigo te ferir, te atingir, para que você deixe de crer. Irmãos, quantas coisas na nossa vida, vamos dizer assim, nós não temos duas vidas, nós temos uma única vida, porque a partir que nascemos de novo, nós somos um ser espiritual. E temos uma mente, habitamos um corpo. Mas vamos dizer assim, na sua vida particular, no seu ser humano, dá errado. Foi fazer uma prova, tirou uma nota baixa, você repete. Foi tirar a carteira, ficou reprovado, você paga de novo a aula, você paga o exame de novo até ser aprovado, não é verdade? Ficou reprovado no vestibular, faz de novo o vestibular. Quantas vezes você caiu quando você foi aprender a andar de bicicleta? Inúmeras vezes. Tem gente que não caiu, eu caí muito, mas aprendi, eu não desisti. Só que nas coisas de Deus, a primeira vez que dá errado, sabe qual a nossa tendência? É desistir. Eu fui na outra semana de oração, eu orei, o pastor falou que aconteceu alguma coisa sobrenatural, não aconteceu nada, também não vou mais. Continue vindo,
continue crendo, continue orando, não deixe a sua fé ficar ferida. É você que tem que vigiar, às vezes, a motivação do seu coração. Eu estou orando tanto tempo, nada acontece, irmãos. Mas no natural, as coisas dão errado, a gente tenta de novo. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente está sempre pronto para desistir, irmãos. Então, continue firme, crendo. Quantas vezes nós, como pastores, a gente traz uma direção, às vezes uma estratégia, porque a gente quer levar a igreja a crescer, né? Vamos implantar isso e aquilo, e às vezes caminha por um tempo, e depois aquilo não flui, não dá o resultado esperado. Tem uns que desistem no meio do caminho. E aí a gente ia falar, agora nunca mais eu coloco estratégia nenhuma, nunca mais eu tento nada mais. Convidei o povo para orar, apareceu meia dúzia. Não foi ninguém, fiquei orando sozinho, nunca mais eu chamo a igreja para orar. Não é assim. Nós não podemos permitir que o diabo possa ferir a nossa fé. Na época do Covid, eu cria e declarava que eu não ia pegar aquela praga. Porque eu creio no princípio bíblico de você crer e declarar e falar. E usei a máscara onde eles me obrigaram a usar. Quando não obrigavam, eu não usava não, porque eu não gostava. Peguei 3 vezes. Mas eu continuei crendo. E um dia eu fiquei incomodado. Falei, gente, eu falava em púlpito assim, igual eu estou falando com vocês, em nome de Jesus, eu não vou pegar. Mas não é que eu me achava melhor que os outros. Eu fazia uma confissão que eu cria mesmo, que o Senhor ia me proteger porque eu cria. Ele protegeu, porque da primeira vez eu não morri porque Ele protegeu, porque eu fiquei bem mal. Mas você acha que eu fiquei decepcionado com Deus, abalado? Agora nunca mais eu vou falar em público, eu continuo falando, essa praga não vai me pegar mais em nome de Jesus. Foi uma experiência que eu tive, fiquei mal, mas Deus cuidou de mim mesmo quando eu estava como Daniel na cova dos leões. Aleluia. Aí agora eu vou falar, nunca mais eu prego esse princípio de crer e confessar. Quantas coisas eu já criei, já confessei e realmente aconteceu. Porque uma deu errado, agora eu não vou crer e confessar mais. Eu não sei os propósitos de Deus. Eu só sei que eu vou continuar crendo e confessando o que eu creio, o que a palavra de Deus diz. Amém. Agora cumprir é com Deus. Aleluia. Não é comigo não. Eu quero te dar um exemplo sobre as 11 tribos de Israel, que elas lutaram contra as tribos dos benjamitas, que era a tribo de Benjamim. E eles consultaram o Senhor, irmãos. Isso está lá em Juízes capítulo 20. Desde o início fala disso, fala da causa, do porquê que o próprio povo de Deus está brigando entre si, mas do versículo 20 ao 36, resumo o que eu vou te falar aqui, não vou ler para ganhar tempo. O que aconteceu? Eles oraram ao Senhor. A tribo de Benjamim não quis entregar um homem para eles, ou alguns homens que tinham feito mal a uma mulher do povo de Deus. E aí eles foram entrar em guerra, e eles oraram, e Deus falou, pode lutar. E a primeira tribo que foi representando o povo de Israel foi a tribo de Levi. Sabe o que aconteceu na primeira luta? Morreu 22 mil do povo de Israel. A tribo de Benjamim matou 22 mil. Mas tinham orado, pedido a Deus. Quem vai entender o negócio desse? Eles foram consultar a Deus de novo. Deus falou, pode ir de novo lutar. Morreu mais 18. Aí eu pensava, agora não vou lutar mais. Deu errado, a primeira vez morreu 22, depois 18. Deixa esse negócio, vamos correr desse povo. Eles foram mais uma vez orar ao Senhor, irmãos. Choraram, plantearam, adoraram, louvaram o Senhor. Aí fizeram aquele culto, aquele clamor, uma semana de oração, né? Jejum, 21 dias de jejum e oração. O Senhor falou, pode ir que agora eu vou dar vitória. Interessante que nas 2 outras vezes o Senhor falou, podia ir, mas agora o Senhor fala, pode ir que eu vou dar vitória. Sabe o que aconteceu? Na terceira vez, irmãos, ainda morreu 30 do povo de Israel. Depois eles tiveram a vitória mesmo. O povo de Benjamim teve que fugir, perder a guerra, mas ainda morreu 30. E quando eu li isso na Bíblia, assim, com esse entendimento, isso abriu meus olhos. Que não é porque deu errado na primeira vez que talvez não era de Deus. Não é porque deu errado na segunda vez que eu não vou continuar fazendo, se é de Deus, se o Espírito Santo está direcionando.
Às vezes nós lá na célula, como líder de célula, você, fiz o dia do amigo, não foi tão bom aquele sucesso. Fiz uma criativa, como vocês falam aqui, né? Não atingiu tanto objetivo de visitante, nunca mais eu faço. Continue fazendo, se o Espírito Santo te direcionar. Amém. Continue crendo, não deixe o inimigo ferir a sua fé, porque nós estamos no combate da fé, e no combate da fé às vezes envolve perdas, porque nós estamos num processo de aprendizado. Mas se nós permanecermos crendo, no final nós vamos experimentar a vitória, amém? Aleluia. A nossa vitória não está nem no início e nem no meio, mas está no final da guerra. Aleluia. E tem coisas que são lutas passam mais rápido, mas guerra demora, né? Guerra é algo que não é do dia para a noite, você tem que aprender, que tem situações que você ora, acabou de orar, Deus já faz, aconteceu. Tem coisa que demora um pouquinho mais, mas tem coisa que é guerra. Você tem que perseverar na sua fé, perseverar crendo. E aí nós não podemos estar com uma fé ferida. Tem gente que emburra com Deus, irmãos. Eu não penso, mas não anda a Deus também. Deus também escuta, faz igual aqueles meninos emburrados. Você já fez assim? Estou chateado com Deus. Tem gente que faz isso. Eu já visitei irmãos que falaram assim: eu não tenho esperança em nada, pastor, nem em Deus. Aí eu assustei, falei, o dia que a pessoa não tem esperança nem em Deus, acabou para ele. Mas ele estava passando um momento tão difícil, acho que ele estava mais ou menos igual o Jó, no início ali das dores, ele estava desapontado, mas depois ele voltou a esperança para Deus e Deus mudou a história dele, né? Um grande amigo meu, e Deus transformou a vida dele mais uma vez, né? Reergueu ele mais uma vez, e aquilo era uma palavra de desespero. Mas às vezes a gente fica assim, a nossa fé ferida faz desacreditar em Deus, a reclamar de Deus, de ficar emburrado com Deus. Eu sirvo o Senhor a vida inteira, Senhor, mas só estou perdendo, é só derrota. Às vezes é uma aparente derrota, irmãos, mas aquele que anda com o Senhor já é mais que vencedor. Aleluia. Em Cristo Jesus. Amém. Estou encerrando. Uma fé deformada. O que é a fé deformada? É aquela que perdeu a simplicidade, a radicalidade das coisas de Deus. O que é ter uma fé simples, pastor, e radical? É apenas concordar com o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Está escrito aqui que eu sou mais que vencedor, eu creio. Amém. Está escrito que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu creio. Aleluia. Também. Está escrito que eu posso orar para curar enfermos, expulsar demônios, subjugar as obras do diabo, eu creio também, em nome de Jesus. Está escrito que em nome de Jesus nós podemos fazer obras maiores que Ele fez, eu creio. Aleluia. Não fiz ainda, mas eu creio, em nome de Jesus. Isso é uma fé simples. Nós cremos no que a palavra diz. Eu não sei você, mas eu tinha vezes que eu ia lendo a Bíblia, eu falava, isso não é para mim não. Isso é para o povo do passado, era com Moisés, com Abraão, esse povo cheio de fé. Eu não estou nesse nível, e realmente não estou. Mas é para todo filho de Deus que crê, que tem o Espírito Santo, aquilo que está na Bíblia. Aleluia. Deus mandou, vá, seja simples. Nós ficamos procurando muito argumento, Senhor, eu até queria ir, mas tem isso, tem aquilo, e se não der conta, e se eu passar vergonha no meio do caminho? Por isso que muitos não se dispõem a liderar, irmãos. Deus te chamou, vai, não olha para trás como a mulher de Ló, olha para o Senhor, olha para o céu, olha para Cristo, autor e consumador da sua fé, e só vai, que o Senhor que chama sustenta. Sustentou Abraão toda a caminhada, Ele sustentou Moisés, para todo aquele povo, aquele numeroso povo do deserto, nunca faltou nada para eles. Reclamar, estar com vontade de comer carne, fazer um churrasquinho, Deus mandou tanta carne, que a Bíblia diz que saía carne até pelo nariz, eles enjoaram de carne. Deus não deixou faltar nada. De dia uma nuvem, protegendo do calor e dando direção. À noite o fogo aquecendo e dando direção, irmãos. Aleluia. Quando Deus te chamar, vai. Deus te pediu algo, dá para o Senhor, irmãos. Entrega para Ele. Entrega, que tudo nas mãos do Senhor é multiplicado. Aquele menino, aquele jovenzinho, entregou 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão. No final sobrou 12 cestos cheios. Na minha mão pouco é pouco ou nada, mas nas mãos de Deus o pouco é muito. Amém. Eu não sei fazer muito, pastor. Se entrega para o Senhor.
Ah, eu sei só orar. Então ora com fé pela igreja do Senhor, pelos alvos. Deus vai te usar. Amém. Ah, eu só posso doar minha casa. Doa a sua casa, que Deus vai abençoar você. Aleluia. E a igreja dele, o reino dele. Amém. Não, é muito pouco. Pouco para Deus é muito. O pouco nas mãos de Deus, Ele multiplica em muito, Aleluia. em abundância. Glória a Deus. Deus corrigiu, aceite a correção, porque Ele corrige a quem é filho. Se nós estamos sem correção, porque não somos filhos. Se Deus te corrigiu na palavra, aceita. Ouve a correção de Deus. Seja simples. Pedro, lá em Lucas 5, capítulo 5, Jesus mandou eles lançar a rede. O que ele falou? Olha, nós trabalhamos a noite inteira, Senhor. Não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Isso é uma fé simples. Ele não questionou, mas será que vai pegar? O senhor não acha melhor para cá? Eu sou especialista em pesca, Jesus. Eu sei mais. Ele só falou assim: olha, não pegamos nada, mas o senhor está mandando, nós vamos lançar a rede. E foram surpreendidos. Aleluia. Uma grande pesca. Às vezes a gente quer questionar muito com Deus. Nós precisamos ser simples e radicais, aceitar a verdade da palavra como ela é, sem torcer a palavra, sem mudar, sem adaptar a verdade da palavra para moldar o meu jeito. Deus não vai abrir exceção para você. A palavra dele ela é reta, ela é justa para todos nós. E tem um versículo na Bíblia, não sei onde está agora, mas diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não muda, ele continua o mesmo. Aleluia. Amém? Que o Senhor possa curar a nossa fé. Que nós possamos ter uma fé firme no Senhor. Se der tempo nessa semana, eu acabo de falar dos outros sintomas da fé, de uma fé enferma que precisa ser curada. Mas nessa noite eu quero te dizer: o Senhor quer curar a sua fé. Aleluia. Nós temos orado para Deus aumentar a nossa fé, nos dar uma fé perseverante. Hoje a nossa oração é para que Deus cure a fé enferma. Toca lá para nós, Cristiano, que louvor. E nós vamos ficar de